Hoje o perfil teológico é para apresentar a vocês o pai da teologia liberal, que era um pastor zeloso, alguém que praticava piedade com convicção na sua vida e um pregador apaixonado. Opa, essa descrição talvez esteja causando algum estranhamento. Onde já se viu um teólogo liberal ser um pastor zeloso, ser alguém que pratica a piedade e, mais do que isso, um pregador apaixonado? Confessa, mesmo que internamente, que você acreditou no que lhe disseram sobre a teologia liberal, que você acreditou no que lhe disseram que os teólogos liberais eram pessoas que não tinham fé, eram subversores da fé cristã, que contribuíram para o desvirtuamento de muitas pessoas que eram praticantes da fé e que eram frequentadores de igrejas. Confessa, porque muitos no Brasil acham que a teologia liberal é essa caricatura que uma vez nos fora apresentada, né? E muitos dos que acreditaram nessa caricatura e também aqueles que fizeram essa caricatura, a grande verdade é que nunca leram uma linha sequer do que a teologia liberal produziu e do que os teólogos considerados liberais produziram. E por isso acreditam que teólogos liberais são subversores da fé cristã, como se todos eles pudessem ser colocados num único pacote e como se todos eles pudessem ser limitados a um único rótulo. Esses teólogos liberais têm várias posições diferentes, até porque eram teólogos independentes, teólogos que não tinham um compromisso com uma escola específica, e não dá para reduzir todos eles a um único rótulo, não dá para reduzir todos eles a uma única caixa, a um único pacote, como se fosse um discurso unânime. A grande verdade é que no Brasil nós não conhecemos a teologia liberal como deveríamos. E não é certo a gente classificar alguém sem nunca ter lido nada do que ele tenha produzido, sem nunca ter tomado conhecimento com o que ele de fato disse e produziu. E uma teologia séria não é formada pelo comentário de terceiros, mas nós temos que pesquisar na fonte, nas fontes adequadas, nas fontes primárias, sobre essas informações que nós queremos. E hoje eu quero apresentar para você, no perfil teológico, o pai da teologia liberal, que foi o alemão Friedrich Schleiermacher. E eu sou o Dr. Jansen Racco, teólogo, historiador. Seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Inscreva-se aqui no canal, caso não tenha feito isso. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, e assim você vai ajudar esse canal a crescer e a produzir cada vez mais e melhor. Também você pode deixar aqui nos comentários desse vídeo a sua sugestão, as suas impressões desse vídeo, desse canal, e na descrição desse vídeo também tem um link para você se tornar membro desse canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, ganha descontos especiais em todos os meus cursos online e ainda concorre a sorteios mensais imperdíveis. Para você se tornar membro desse canal, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer isso de um modo rápido e muito fácil, e sem dúvida nenhuma você vai ajudar em muito ao crescimento desse canal. Vamos então falar sobre o perfil teológico dessa quarta-feira, que é de Friedrich Schleiermacher. O Schleiermacher nasceu em 1768 na cidade de Breslau, que hoje pertence à Polônia, mas na época do seu nascimento, a cidade de Breslau fazia parte da Alemanha. O pai do Friedrich Schleiermacher era um pastor calvinista, e isso também teve influências na sua formação e na carreira que o Schleiermacher decidiu seguir na sua juventude. Nesse período da sua vida, o Schleiermacher teve formação luterana, como bom alemão que era, bom alemão protestante que era, e estudou em instituições morávias. E isso é um dado muito interessante,
porque as instituições morávias tinham como teor de ensinamento o pietismo, que havia sido criado no mesmo século, só que anteriormente ao nascimento do Schleiermacher, por Philipp Jacob Spener, com a sua obra Pia Desideratio, que eram os desejos piedosos, e aprofundado pelo conde Nicolas von Zinzendorf. O pietismo, como o nome sugere, era a prática da piedade cristã. Esses autores valorizavam muito que o cristianismo, mais do que doutrina, era a prática de valores piedosos. E esse conceito influencia muito o Friedrich Schleiermacher e o acompanha durante toda a sua vida, ministério e obra teológica. Ele apreciava a piedade, apreciava o pietismo de uma maneira em geral, porém se afasta um pouco do pietismo, porque se por um lado o pietismo apresentava esse viés de um cristianismo prático, de um cristianismo que deve ser aplicado ao dia a dia, por outro lado, o pietismo apresentava uma tendência muito clara ao anti-intelectualismo. E esse dado realmente não agradou e não atraiu Schleiermacher, que era um intelectual e que buscava essa intelectualidade cada vez mais e a serviço do ministério pastoral e a serviço da teologia. Schleiermacher estudou filosofia com profundidade, tanto que ele foi o responsável pela tradução de algumas obras de Platão para o idioma alemão. Além disso, em 1794, Friedrich Schleiermacher foi ordenado ao ministério pastoral e exerceu esse ministério pastoral com zelo até o final da sua vida. Foi professor na Universidade de Berlim e também, sem dúvida nenhuma, foi marcante a sua carreira docente, se destacou como um grande intelectual, um grande professor, um grande acadêmico e conseguia reunir como ninguém o critério científico do método teológico com a paixão pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. E essa combinação muito harmônica na vida, na obra e nas pregações do Schleiermacher fizeram dele um teólogo muito diferenciado que, sem dúvida nenhuma, marcou uma época. E nós podemos dizer que o Schleiermacher é um daqueles teólogos chaves que marca a virada de uma época para uma outra época, porque, sem dúvida nenhuma, depois da obra de Schleiermacher, a teologia não tem condições de continuar sendo igual a antes dele. Alguns teólogos, como ele, como Schleiermacher, representam essa virada de época de uma maneira muito clara e muito consistente, o que mostra a grandeza acadêmica e intelectual de personagens como Friedrich Schleiermacher. Ele negou a possibilidade de conhecer Deus através da razão. Para ele, Deus não se conhecia através dos instrumentos racionais, mas Deus podia ser experimentado e vivenciado pelo cristão, pela cristã, através do sentimento de dependência absoluta. E para o Schleiermacher, mais do que a doutrina, o que melhor expressava o que era o cristianismo e a teologia cristã era o que os ensinamentos podiam contribuir para o aprofundamento do meu sentimento de dependência absoluta. Para o Schleiermacher, esse era o fator fundamental da fé cristã e da teologia cristã. Que aquilo contribuísse, que aquele ensinamento contribuísse para o meu sentimento de dependência absoluta da divindade. E o Schleiermacher dizia uma coisa muito importante que nós precisamos resgatar, que é a afirmação de que a doutrina não é primária, a doutrina é secundária. E a doutrina fala muito mais de nós, muito mais de quem produz a doutrina do que de Deus, até porque Deus não cabe nos nossos sistemas teológicos e nas nossas doutrinas, que são reflexões humanas. Importantes, sim, porém secundárias. E há muitas pessoas, principalmente os ultraconservadores no Brasil,
que acreditam que a doutrina é a expressão máxima da teologia e estão enganados, que acreditam que a teologia, que a doutrina pode ser classificada como a verdade, e não é verdade essa afirmativa. A doutrina representa uma perspectiva de um determinado grupo, de uma determinada tradição sobre Deus e sobre as coisas relacionadas a Deus. Mas nada do que é humano pode ser considerado a verdade. Nada do que é humano é capaz de dar conta de quem é Deus e de como ele se revela. Embora as doutrinas possam ser uma boa ajuda, um bom auxílio para que nós possamos expressar melhor a nossa fé e a nossa relação com a revelação divina. Porém, Deus e a sua revelação sempre será muito maior do que qualquer doutrina produzida pelos seres humanos, por mais bem estruturada que ela seja. E esse conselho do Schleiermacher deve ser resgatado por nós, porque isso tem feito muita falta nos meios teológicos brasileiros de um modo em geral. O Schleiermacher foi considerado o pai da teologia liberal, o pai do liberalismo alemão, e isso de maneira nenhuma queria dizer que ele era um subversor da fé, muito pelo contrário. Isso queria dizer que o Schleiermacher era um teólogo independente, um teólogo original, e que esse rótulo de liberal muitas vezes era colado pelos que se consideravam ortodoxos. Na verdade, o liberal tem a ver não com moralidade, tem a ver apenas com método teológico, uma vez que os liberais não tinham um compromisso com as doutrinas já pré-definidas pela instituição religiosa. O compromisso deles era com a busca da intelectualidade e a busca da modernização, depois da geração de Schleiermacher, da teologia cristã, que eles consideram que não poderia ficar restrita apenas ao que a tradição dizia sobre ela. Schleiermacher foi um grande pregador e as igrejas onde ele pregava ficavam cheias todas as vezes que ele lá estava e fazia as suas homilias. Num tempo em que a religião começa a ser considerada como algo do passado, as igrejas ficavam cheias de pessoas que iam para lá para ouvir as exposições de Friedrich Schleiermacher. Como eu disse, ele traduziu algumas obras de Platão para o alemão e está, sem dúvida nenhuma, na lista dos principais pensadores e intelectuais alemães de todos os tempos, e isso não é pouca coisa, muito pelo contrário. Friedrich Schleiermacher faleceu no ano de 1834, com 66 anos de idade, e ele deixou uma obra muito vasta, muito importante, que pouquíssimo foi traduzido para o português. Por isso que eu afirmo que muitos dos que têm uma interpretação sobre o liberalismo no português, na maioria das vezes é uma interpretação limitada e preconceituosa, porque muito provavelmente nunca leram nada sobre o liberalismo. Para não dizer que não tem nada em português, essa obra é uma das raridades do Schleiermacher traduzido para o português, mas é ainda uma raridade, porque em português pouco se tem sobre o Schleiermacher, de muitos teólogos considerados liberais, tem em inglês, tem em espanhol e, claro, principalmente em alemão. Agora nós vamos chegando ao final de mais um perfil teológico e, evidentemente, antes de eu me despedir de você, eu quero mais uma vez pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, uma live, uma semana teológica como a que vem pela frente, nesse canal, você será avisado com antecedência e poderá participar aqui conosco. E também torne-se membro desse canal. R$ 7,99 por mês é bem baratinho e você tem acesso a conteúdos, a cursos exclusivos, como de teologia contemporânea que virá daqui a pouquinho. Você tem descontos exclusivos em todos os meus cursos online e concorre a sorteios mensais que são exclusivos para os membros desse canal. Não perca essa oportunidade
e ajude esse canal a crescer, a se desenvolver, a produzir cada vez mais e, é claro, tenha benefícios exclusivos como membro desse canal. Um abraço a todos e todas, se cuidem e até a próxima oportunidade.